28. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: e todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvo ao Senhor, né, por mais essa oportunidade. E essa é uma palavra que o Senhor me colocou no meu coração já há uns 15 dias atrás. E o Senhor veio falando comigo durante esse tempo. E hoje, né, pela manhã, quando eu vim para a faculdade de manhã sozinho, eu vinha falando com Deus no caminho e eu pude sentir forte a presença de Deus. Quando eu louvava e adorava o Senhor. Porque nós não precisamos estar somente dentro da igreja para adorar ao Senhor, mas em todo lugar que nós estivermos, nós temos que adorar ao Senhor. E eu tenho uma coisa comigo que sempre que eu estou dirigindo sozinha, eu saio cantando, vou cantando o caminho todo, volto, e é o meu momento com Deus. E às vezes, né, louvando ao Senhor, falando com o Senhor, às vezes eu me pego em lágrimas dentro do carro sozinho, mas é um momento que eu e Deus, né, um momento que nós temos que ter com Deus, um momento único. A palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração vai falar um pouquinho sobre sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer, com o título dessa palavra, a sabedoria de Salomão. Se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 1, versículo 7 em diante, vai falar um pouquinho sobre Salomão. Salomão era, né, filho de Davi e foi o terceiro rei de Israel. A palavra do Senhor vai dizer a partir do versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei no seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sabe o qual te constituir rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, a quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém? A palavra do Senhor, né, é bem conhecida. Quando nós falamos de Salomão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pedido de Salomão a Deus. E o que me chamou a atenção nesses versículos, né, é que o Senhor, ele diz a Salomão: pede o que queres que eu te dou. Se fosse eu e você nessa noite, se o Senhor perguntasse para mim e para você: pede o que queres e eu te dou, será que nós seríamos tão sábios quanto Salomão? Ou será que nós pensaríamos no momento, nós pensaríamos no que nós estamos precisando agora, somente agora? Mas Salomão, eu vejo que Salomão já foi sábio ali somente no pedir ao Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que Salomão, ele foi ali levantado como rei, mas Salomão ali naquele momento olhava: como assim? Como eu vou governar este povo? Porque nós sabemos, irmãos, que governar não é uma coisa fácil. Ainda mais que a palavra do Senhor vai dizer assim, que era um povo muito grande, um povo numeroso. E ali quando Salomão fala para Deus que ele queria sabedoria para governar, trazendo isso para os nossos dias, para a nossa vida, nós temos que também pedir para Deus sabedoria para governar. Ah, irmão, mas eu não governo nada. Mas nós governamos a nossa casa. Nós temos oportunidade de governar os lugares em qual nós passamos. O trabalho, a escola, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós temos a oportunidade de governar. E o que é governar para você nesta noite?
noite. Eu quero dizer que o que eu tirei de reflexão dessa palavra é que governar é mostrar a diferença, mostrar a justiça. Ou seja, onde você estiver, você ser diferente, você fazer a vontade de Deus, para que as pessoas que estejam ali ao seu redor vejam a diferença em você. Aquelas pessoas que ali trabalham com você, quando você estiver de férias, elas sentirão a sua falta. Por quê? Porque quando você está presente, você é diferente. Você deixa um ambiente diferente. E quando a palavra do Senhor vai dizer assim, então, disse Deus a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, bens, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar. Sabedoria e conhecimento te são dados. Mas a palavra do Senhor não para aí. A partir do momento que Salomão pediu sabedoria para Deus, creio eu que no coração dele ele disse, né, com sabedoria nós alcançamos outras coisas. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim que, além de sabedoria, também te darei riquezas, bens e honra, a quais não teve nenhum rei antes de ti e nenhum mais haverá. Ou seja, quando Deus conhece o nosso coração, naquele momento eu creio que Deus conhecia o coração de Salomão, e ele, vendo que a necessidade dele era principalmente a sabedoria, o conhecimento, Deus ali falou, eu vou abençoar ainda mais o meu filho, por conta do coração dele, ele não pensou somente em bens materiais. E aí, chegando na palavra que nós lemos nessa noite, a palavra do Senhor vai dizer que vieram 2 mulheres prostitutas diante do rei. E ali a palavra do Senhor, também bastante conhecida, creio que todos, ou pelo menos a maioria dos irmãos já ouviram falar, vai dizer que essas 2 mulheres moravam na mesma casa e as 2 mulheres tiveram um filho. Porém, a palavra do Senhor vai dizer assim que uma delas deitou-se em cima do seu filho quando dormiu. Ou seja, ela deitou em cima e o seu filho morreu. Mas a palavra do Senhor vai continuar dizendo que a outra mulher, a qual estava cuidando do seu filho, zelando por ele, que estava dormindo, quando acordou na manhã seguinte, notou que o filho que estava ao seu lado estava morto. Mas creio eu no meu coração que aquela mulher, ela estava ciente do quanto ela zelava pelo seu filho, do quanto ela cuidava para que nada acontecesse com ele. Então ela tinha certeza que o seu filho não era aquele. E a palavra do Senhor diz assim, que quando ela se atentou, quando ela olhou, ela viu que realmente aquele não era o seu filho. E aí a palavra do Senhor vai dizer que as 2 mulheres foram até o rei Salomão, e disseram, uma disse, contou a história para Salomão, e a outra disse, não, o vivo é meu filho, o morto é o dela. Ou seja, aquela mãe que sabia que o seu filho estava morto, ela não queria reconhecer aquilo que ela fez. Ela queria tomar a bênção do seu próximo, daquela que estava ali do seu lado, sem nem mesmo se preocupar com a dor que ela poderia sentir. E assim, irmãos, muitas vezes é na nossa vida. Às vezes nós nos deparamos no decorrer dos dias com pessoas que muitas vezes têm inveja daquilo que nós temos. Muitas vezes pessoas almejam ter aquilo que nós temos, mas não são gratas nem por aquilo que eles mesmos têm. E a palavra do Senhor vai dizer assim que o rei ali, ele usou da sua sabedoria, porque ele ouviu as duas histórias, as 2 versões, mas no momento de julgar, eu creio que Deus já colocou no coração de Salomão para que naquele momento ele usasse a sabedoria que ele tinha pedido para Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que o rei disse, tragam uma espada. E trouxeram uma espada. E quando a espada chegou, disse o rei, divide em 2 partes o menino vivo, e dá a metade a uma e a metade para a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra disse, nem meu e nem seu, dividiu.
E nós, principalmente nós mulheres que somos mães, né, sabemos que nós queremos sempre o melhor para o nosso filho. E nenhuma de nós ia preferir ver nosso filho morto, tendo a opção de ver o vivo. Então essa mãe, né, naquele momento, ela preferiu sacrificar, né, sentir a sua dor e doar o seu filho para a próxima, para que ele permanecesse vivo. Mas aí foi um momento que Deus, né, agiu com sabedoria com Salomão. E o Salomão disse: dai a esta um menino vivo, de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. Porque Salomão pode ali reconhecer, saber que um amor de mãe, somente o amor de mãe teria uma tal decisão daquela. Somente uma mãe seria capaz de falar aquilo, né, de preferir dar ao seu filho do que ver morrer. Enquanto a outra disse: não, nem meu nem seu. Se não é meu, também não vai ser seu. Então divide. E aí, né, ela tinha no coração dela que o filho dela já estava morto. Então, da outra também podia morrer, porque para ela não ia fazer diferença. Mas aquela mulher que, né, tinha certeza de que o seu filho era vivo, preferiu abrir mão do seu bem precioso, que era o seu filho, para estar vendo o seu filho vivo. E quando eu queria deixar, irmãos, para a nossa meditação, que todas as vezes, quando nós estivermos diante de alguma situação, que nós possamos pedir para Deus também sabedoria, para que nós não venhamos fazer coisas de acordo com a nossa vontade, não fazer coisas que aquilo que lá na frente nós podemos, até mesmo nós, nos machucar ou machucar outras pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos somente para aquilo que nos agrada, para aquilo que nos faz bem, e esquecemos de olhar se o que nos faz bem está também fazendo bem para o nosso próximo. Mas como a palavra do Senhor ela vai nos dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que querer para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós. E aquilo que você não deseja para você, não deseja também para o seu próximo. Seja sábio em pedir, seja sábio em fazer aquilo que você for fazer. E até mesmo na sua oração, né? Porque quando nós oramos, irmãos, pelo nosso próximo, o nosso próximo sendo abençoado, nós também seremos abençoados. Quando nós oramos para que a nossa casa seja um lugar de paz, nós também viveremos em paz, porque nós estamos dentro da nossa casa. Quando nós oramos pelas pessoas do nosso trabalho, pelo nosso trabalho em si, nós também estamos orando por nós, porque nós também estamos naquele ambiente. Então, quando nós deixamos de pensar em nós e pensarmos nos outros, nós estamos primeiramente pensando em nós. Porque aonde, irmãos, eu não sei vocês, mas se eu ver uma pessoa triste, eu sinto também a tristeza daquela pessoa. Mas se eu vejo uma pessoa alegre, eu também quero me alegrar com ela. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que nos colocar no lugar do nosso próximo. Saber que aquilo que faz bem para ele também fará bem para você. E aquilo que faz bem para você também fará bem para ele. Se assim todos estiverem na mesma sabedoria, no mesmo pensamento de Deus. Então, a palavra do Senhor vai encerrar com o versículo que eu li. Que todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para a justiça. Eu creio que todo aquele povo que ali estava, né, naquela cidade, olhando Salomão julgar essa causa das duas mulheres, pôde ver o quanto Deus era na vida de Salomão naquele momento. E o quanto a sabedoria de Salomão não era humana, mas sim, né, de Deus. Era uma sabedoria dos céus. Porque é assim que nós temos que ser todos os dias. Não achar, eu sei mais do que outra pessoa, eu sou melhor do que outra pessoa. Mas não, nós devemos todos os dias reconhecer que nós necessitamos e somos carentes da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, Senhor, agradecer a oportunidade.